Minas Massas, faça uma visita e conheça tudo que o Minas tem a oferecer. Aberto todos os dias, de segunda das 15 às 21 horas, de terça a quinta das 9 às 21 horas, de sexta e sábado das 9 às 22 horas, domingos e feriados das 9 às 13 horas e das 17 às 21 horas. Localizada na rua Miriam Marcos, número 40, no Jardim Morada do Sol. Telefone 3324-4555. Minas Massas. Despachante Araraquara. Não deixe o documento do seu veículo para depois. Isso pode lhe dar uma grande dor de cabeça. Chame agora a equipe do Despachante Araraquara do WhatsApp 16 99364-8444 ou vá até a loja na Alameda Rogério Pinto Ferraz, número 166, na Vila Ferroviária. Ande com segurança, ande com tranquilidade. Chame agora o Despachante Araraquara para regularizar o seu documento. RH Store, aqui você encontra as melhores marcas e modelos de camisetas premium importadas. São produtos de qualidade, onde você pode adquirir através do atacado e varejo. Entregamos também para todo o Brasil e você pode fazer o seu pedido através do WhatsApp 16 99633 8939. RH Store, aqui a qualidade é diferenciada. Panificadora Vale do Sol, aqui você encontra um delicioso café da manhã, além de lanches, pizzas e também almoço executivo. Aos domingos tem carne assada e você pode fazer a sua encomenda através do telefone 3336-2926 ou pelo WhatsApp 98877-2475, localizado na rua Atílio Jurissato, número 110, no Vale do Sol. Panificadora Vale do Sol, uma padaria muito além do que você imagina. Torre Forte, loja de materiais para construção em geral. Aqui você encontra tudo em elétrica, hidráulica, ferramentas, parafusos, acessórios para piscina, decorações, luminárias, eletrodomésticos e muito mais. Localizado na Avenida Antônio Honório Real, número 580, no Vale do Sol. Telefone 16 98170 0504. Torre Forte, tudo que você precisa para a sua casa você encontra aqui. Imobiliária Giovanni Imóveis, localizado na Rua dos Libaneses, número 2173, próximo ao Fórum. Consulte agora os nossos corretores especializados. O telefone 16 3311 0848 ou através do WhatsApp 16 99626 0848. Imobiliária Giovanni Imóveis, porque a nossa felicidade é realizar o seu sonho. Talu Contabilidade, abra sua empresa ou obtenha o seu certificado digital. Foque em crescer o seu negócio e deixe a sua contabilidade com a Talu, localizada na rua Barão do Rio Branco 772, na Vila Xavier, em Araraquara. Telefone 3397-8088 ou através do WhatsApp 99607-1499. Talu Contabilidade, empresa altamente qualificada para a sua necessidade. Pintou a fome? Que tal um pastelzinho da Kadosh, hein? Aqui você encontra os melhores pastéis da cidade, além de batata recheada, porções, panquecas, suco, bebidas e muito mais. Localizado na Avenida Doutor José da Silva Peixoto, 393 do Jardim Europa. Telefone 16 997 19 7471. Faça agora o seu pedido e aproveite os melhores pastéis da cidade. Kadosh Pastelaria. Aqui no Mudanças e Fretes, empresa especializada em transporte. Todo tipo de frete para a cidade de Araraquara e mudanças para todo o Brasil. É o transporte com segurança e responsabilidade, onde os seus objetos são embalados adequadamente para ser entregue em perfeitas condições. Há mais de 20 anos no mercado. Chame agora a Quino, onde transportamos a sua confiança. Telefone 16 99766 7130. Aquino. Conheça o Centro de Formação de Condutores Educar. Alto índice de aprovação, professores que entendem do assunto e a melhor forma de pagamento. Cursos de reciclagem para condutores infratores, reciclagem preventiva, primeira habilitação, aulas de simulador, cursos para renovação da CNH, equipe qualificada e ambiente climatizado. CFC Educar, Avenida Brasil 367, entre as ruas 2 e 3, bem no centro de Araraquara. Curta também nossa página no Facebook e
lembre-se, um trânsito melhor começa com a educação. CFC Educar Araraquara. Começando mais um bate-papo esportivo e hoje a gente recebendo uma lenda da Ferroviária, foi jogador, foi treinador. Douglas, obrigado por ter aceito o nosso convite. Espaço aberto para você se apresentar para os poucos que não te conhecem, que muita gente já deve te conhecer ou como jogador ou como treinador da Ferroviária. Ô Felipe, obrigado pelo convite, né? Bacana, tô aqui pertinho de casa, vizinho, somos vizinhos, né? E é uma honra muito grande estar com você aqui num papo que vai ser, se Deus quiser, bem descontraído, tranquilo. Fui um atleta profissional da Ferroviária, né? E outros clubes. Passei pelo Atlético Goianiense, Avaí, Marcílio Dias, Sport Recife, né? Então, dei uma rodadinha, mas o time do meu coração é a Ferroviária primeiro, depois Palmeiras, né? Que eu era torcedor quando criança, mas o mais importante é que eu acho que sou filho de Araraquara, né? Filho de ferroviário, neto e sobrinho também, e hoje pai e tio de Ferroviária. Então, a Ferroviária, como foi fundada por ferroviários, a gente se sente uma célula, né, dessa história. Então, tive a oportunidade de jogar com grandes jogadores, ter grandes mestres, principalmente aqui na Ferroviária, né? E o maior deles, para mim, sempre será, sou agradecido a minha vida, foi o Bazzani e depois o Sérgio Cléris, que foi quem teve o peito, a coragem de me lançar no profissional. Então, assim, e também não esquecer daquelas pessoas que desde criança foram os treinadores que hoje são tidos como os professores da escolinha. Então, a gente vai citar aqui alguns. Vou esquecer, lógico, de outros, né? Mas principalmente Armando Clemente, Zé Lemão, Crisnamur Teixeira, que foi meu treinador, fundou o Universal e a gente tivemos a oportunidade de trabalhar, de disputar o Dente de Leite, depois o Dentão, passei pelo Atlas também, né? Mas o importante é que Araraquara foi um celeiro de craques muito grande. Ô Douglas, e você que começou bem cedo, como que foi o seu início no futebol? Porque hoje a gente vê a molecada aí, principalmente nos times grandes, sub-15, sub-17, molecada já com celular do ano, já com os empresários mais tops aí do mercado, e lá atrás não tinha nada disso, né? Nem a internet era tão utilizada como hoje. Como que foi o seu início no futebol? Você já tinha vontade de ser jogador? Seus pais na época já viam essa sua habilidade com a bola? Como que foi seu processo e até o seu primeiro clube? Bom, eu sempre fui assim, de garoto eu era bem tímido, bem acanhado. Continuo ainda, às vezes, né? Eu costumo falar que quando me convidam para uma festa, eu gosto de chegar em primeiro e sair por último, porque eu tenho vergonha de chegar naquele tumulto todo, né? O futebol me deu uma certa condição de perder, vamos dizer, 50% dessa timidez toda. Mas meus pais, assim, eu fui moleque de jogar futebol em campinho de terra, de jogar depois, jogar no asfalto, porque naquela época não tinha tantos carros e não tinha muito movimento, assim, de veículos na rua. Então, nasci aqui, vizinho da igreja de Santo Antônio, e lembro que quando era bem jovem mesmo, não lembro nem se estava indo na escola ainda, mas eu queria jogar futebol e minha mãe tinha medo de me soltar já naquela época, mas não tinha perigo, né? Não tinha tanto perigo como hoje. Aí meu pai fala, pula o muro e vai jogar futebol lá na Atlética, Associação Atlética Ferroviária. E a gente ia lá e a molecada se reunia, jogava um futebolzinho lá num espaço assim do lado do campo da Atlética Ferroviária.
tinha os terrenos vazios que a gente, baldios, né, que a gente carpia e fazia o joguinho de futebol de caixão. E no asfalto também era futebol de caixão. E aí a coisa foi crescendo, foi quando nós começamos, a televisão a gente não tinha toda essa, hoje, essa facilidade que a internet nos dá, ou todas as mídias sociais, tudo, né? Então o que acontece, a gente começou os campeonatos de dente de leite, que a gente via pela televisão, e a gente sonhava, né? Porque cada um torce para um time, que nem eu disse, eu era palmeirense e ferroviário, e eu escutava o jogo pelo rádio, né? Pelo rádio, e de vez em quando que a gente conseguia ver um jogo da capital, um jogo do Palmeiras, Santos, Corinthians, e no campeão a gente tentava imitar os grandes craques. Aí foi quando também começou a ter o dente de leite daqui. Deus me deu a oportunidade de jogar num time que era daqui da Associação Atlética Ferroviária, pelo seu Milharini formou, só usou o nome, né? Mas o time assim, tinha bons jogadores, grandes craques, né? O Marco Ira, tinha grandes craques. E a gente foi disputar o primeiro campeonato de dente de leite aqui de Araraquara. Eu fiquei no banco no primeiro tempo, e no segundo tempo eu entrei e fiz o primeiro gol do dente de leite de Araraquara, e foi um golaço de peixinho, né? Que aí eu não me lembro se foi o Marco Ira, quem que cruzou, eu vinha na corrida e cabeceei. E dei um peixinho, fiz um golaço, e fui depois de adulto, já aposentado do futebol, fui muito feliz em receber uma medalha do Armando Clemente, reconhecendo, assim, me homenageando por ter feito esse gol e contra o time dele. Então você vê que essas pessoas, eles tinham uma capacidade enorme de descobrir talentos, e muitos, nós vamos chegar aí lá ainda, foram para a Ferroviária, né? Então ele tinha capacidade, sem ter todo esse aparato que hoje se tem, os estudos, hoje, uma coisa que vai ser difícil me tirar da cabeça é esse negócio de empresário, sabe, que eu acho que acabou diminuindo muito as chances de certos jogadores, que às vezes são mais talentosos do que aqueles que são revelados, né? Porque o empresário já vê o menino dar 2 chutes na bola, ou então vê lá o menino, tem um moleque destacando, já vai lá, banca o menino, na sua introdução, na sua pergunta. O que acontece aí, faz de tudo para colocar esse menino num clube. Às vezes ele tem um amigo, um outro empresário que é colega, e tem um que é presidente do clube, aí vai lá, então eles armam um esquema para eles, e às vezes isso eu acho que a maioria prejudica até na formação de craques, embora o Brasil, qualquer um sabe jogar futebol, eu vejo dessa maneira, e tem muitos craques, né? Aí uma abundância de craques, mas o que acontece? A gente vê que na época que eu falei do Bazzani, que é um dos maiores mestres da gente, a gente carrega até hoje, retransmitir, né? Tanto quando estive na frente do futebol feminino, muitos ensinamentos que o Bazzani nos deu, e assim, é só a gente fazer um estudo lá da época da era Bazzani no juvenil da Ferroviária, que a gente chamava juvenil, hoje é sub-15, sub-17, sub não sei o que aí. O que acontece? O Bazzani, muitos jogadores passaram pelo mundo Bazzani e se tornaram atletas profissionais de futebol. Não, nem sempre aqui na Ferroviária, mas às vezes começou aqui, foi para outro clube, porque aqui, como ele mesmo dizia, né, uma das frases, dos ensinamentos dele, fala, poxa, tem muita gente que não aprova o meu trabalho porque trouxe um jogador aqui, não teve chance aqui, mas eu vou fazer o quê? Eu tenho 50, 60 moleque para escolher 20, 22. Então, era uma coisa, e assim, você vê que aí você passa a entender, né? Porque você fala, pô, o cara jogava melhor do que eu e não está aqui, né? Mas o Bazzani tinha uma visão além do tempo dele, né? E outras coisas, né? Eu acho que eu me prolonguei muito, né? Tranquilo. Que nem você comentou essa questão de empresário.
Você acha que essa influência, porque hoje a gente já vê nas categorias de base, sub-17, sub-18, os empresários já influenciando, já indo atrás de clubes na Europa para poder superfaturar, fazer uma venda gigantesca, como recentemente o Endrick do Palmeiras, que mal tinha subido para o profissional, já foi vendido por um valor milionário para o Real Madrid. Você acha que essa questão atrapalha um pouco o desenvolvimento do atleta, já ter esse tipo de cobrança, entre aspas, nas categorias de base? Eu acho que sim, porque eu acho a fase de pré-adolescente e de adolescente, né, é uma fase muito importante na vida da pessoa, não do atleta, mas da pessoa. E o atleta, principalmente, ele está sendo exaltado, ele está se destacando, como o Endrick. Vamos pegar o exemplo do Endrick, né? Um jogador que você vê jogar, você vê que é diferenciado e tem um potencial muito grande. Então, o menino é muito novo, ele pode ter cabeça boa, ele está no Palmeiras, e o Palmeiras tem uma estrutura muito boa, que a gente tem acompanhado, eu como palmeirense, eu vejo que eles trabalham esse lado do atleta. Mas ele se torna, assim, muito exigido e, como se diz, uma carga de responsabilidade muito grande em cima dele, desde muito cedo. É lógico que isso aí, você vai falar, poxa, mas não tem idade, é uma coisa que todos nós temos que ter, né? Mas isso aí, às vezes tem atletas que são natos, que já vêm com uma carga para aguentar uma estrutura, para aguentar essa carga de responsabilidade, e outros, às vezes, acabam não tendo o mesmo desenvolvimento, né? Ou mesmo estrutura para poder suportar essa carga, porque você pega, principalmente no Palmeiras, no Corinthians, no Flamengo, nos times grandes, no Fluminense, Vasco, né? Todos os times grandes, né? A cobrança, por exemplo, vestir uma camisa desses times, é lógico, vai ser muito complicado para eles. Então, já vestindo essa camisa já é um peso grande. É que nem a gente via grandes ídolos na Ferroviária. Um dia eu estava jogando e esses grandes ídolos, que para mim eram deuses do futebol, estavam me chamando pelo nome como se eu fosse do mesmo nível deles. Então, esses caras não são assim, que não tem aquela imponência, né? Não pesou para eles assim a diferença de época que jogaram contra grandes times, que pegam o Bazani mesmo, jogando contra um Fernando Paulino, que depois jogou contra Pelé, contra Rivelino, contra Ademir da Guia. Aí eu tô lá no meio deles, eles me tratando como se fosse igual a eles, né? Porque na minha época também tinha grandes times, mas era uma fase diferente do futebol, já estava numa evolução física maior, né? E eu acho que atrapalha, porque o garoto, você vê um garoto que tem um potencial, no caso do Endrick, que é um potencial que a gente sabe que ele vai estourar, vai ser um puta de um jogador, mas com toda essa negociação, essa pressão... Por uma cobrança excessiva em cima agora, né? Justo, porque não adianta, você está vendido para o Real Madrid, tem que jogar, quer dizer, o menino vai entrar, lógico, ele vai querer arrebentar, mas ainda bem que está na mão do Abel Ferreira, que o Abel Ferreira é um sensacional, né? Então ele sabe lidar com a situação e sabe encaminhar o jogador da melhor maneira possível, assim como o Fernando Diniz, que eu sempre achei um dos melhores treinadores do Brasil, o Dorival Júnior, o Pica-Pau, né? Acho que também é um cara que estaria super assim, capacitado para orientar esse menino, mas mesmo assim ele vai sentir, não tem como. Sim. E o problema é o empresário lá atrás. Fica, você não faz um gol, então eu acho assim, o empresário que quisesse... quer ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, né? Porque hoje é isso aí mesmo, quer revelar logo os seus atletas, ele tinha que apenas ser empresário e esperar o menino no tempo dele. No tempo dele. E quem são os capacitados para fazer isso sabem o tempo do menino, né? Então, no caso, o treinador dele do Júnior, a comissão técnica do Sub-20, Sub-15, Sub-17, essas coisas todas, até o menino pegar a maturidade
para poder vestir a camisa do clube em que esteja. E aí sim ser negociado, mostrar dentro de campo, porque aí se torna fácil. O Douglas, e ainda falando dessa questão das categorias de base, você como jogador e como treinador que foi, qual a importância de você dentro de campo como jogador? Ver os jogadores vindo da base para você passar experiência, passar conhecimento, passar os atalhos do mundo do futebol, e como treinador também você ter essa base desde lá de trás para ter revelações, para ter um grupo todo ano novo com revelações de jogadores ou jogadoras. Bom, eu fui para a Ferroviária, eu disputei um campeonato juvenil, na época era sub-20, né? Na verdade até mais sub-18, pelo Palmeirinha, pelo Palmeiras da Vila Xavier, e aqui o amador era fantástico, todos os times tinham um time sub-20, sub-18, e o que acontece? A Ferroviária pegou e arrebanhou, fez um time só levou vários jogadores, montou da cidade que disputaram aqui o campeonato sub-20. E eu já estava no amador do Palmeirinho. Foi quando também, e lá já tinha alguns jogadores, né? Tinha jogadores que já eram até mais experientes que a gente no sub-20 da Ferroviária. Aí passamos pela mão do Bazzani, e tive a chance de uma outra história, um dia a gente conversa, e me tornar um profissional da Ferroviária. Chegando lá, fui bem recebido, dei sorte, porque cheguei lá, fui respeitado, bem recebido, e inclusive já tinham jogadores até mais novos que eu jogando na Ferroviária, no time principal. E daí pra frente dei sorte, joguei 5, 6 anos no profissional da Ferroviária, e passou 2, 3 gerações de atletas que vinham da base. E hoje a gente até tem um grupo de Master da Ferroviária, que a gente faz, somos bem recebidos, super respeitados, mas o mais importante de tudo isso é que a gente tem uma amizade como irmãos. Então quando chegava no profissional, a gente acolhia esses jogadores, porque às vezes a gente se assusta, né? Você chega ali, que nem eu falei, você chega ali e tal. Às vezes tem jogador que antigamente era assim, às vezes tinha jogador que falava, pô, era a posição dele, você ia jogar, era complicado. Ele tratava bem, mas ele também, a gente queria jogar e eles, lógico, ia manter a posição, isso era normal. Mas a gente se fortalecia, assim, no quesito da gente se respeitar como irmãos e ter os nossos ídolos, aqueles que são mais experientes, aprender com eles, né? Então, foi uma coisa que eu aprendi sempre estar vendo a base. Então, às vezes a gente terminava os nossos treinos, não tinha treino, tinha os jogos preliminares, a gente jogava na preliminar do jogo da Ferroviária, então a torcida ia para ver os meninos jogar. E depois tinha o profissional. Então eu joguei na preliminar, depois passei a jogar no profissional. Eu ia mais cedo no campo, quando a gente chegava, já corria lá para ver os meninos jogando, que na verdade era tudo irmão, tudo amigos, né? E hoje a gente no clube de massa já fortalecemos ainda mais isso. Mas era assim, muito legal, que nem no futebol feminino, eu sempre acompanhei quando me convidaram, eu estava muito tempo fora, né, do esporte, e aí me ajudaram muito, uma comissão técnica, então, que na verdade era uma comissão técnica de 4 pessoas, né, e até quando a gente queria aqui fazer um parênteses para dizer da grande conquista do Sub-14, né, que comandada pelo Anderson Clayton, né, o nosso, na época ele foi meu auxiliar técnico, o Zequinha e o Belta, que são os fisioterapeutas que sempre acompanharam nós, deram maior força. Tem um caminhão de gente, né, se for falar aqui. E principalmente o Zé Carlos Rosa, né, então, principalmente não, e o Zé Carlos Rosa, que hoje é meu irmãozão, sempre foi, mas consegui que ele
fosse para o futebol feminino, e a gente foi multicampeão, todos eles, né? O Leandro Becastro, o treinador de goleiro. Então assim, nós fizemos esse pessoal aí, eles mereciam, assim, no meu modo de ver, o Anderson, por exemplo, deveria ser o treinador do profissional da Ferroviária, hoje feminino, né? Ele tem profissional. O Zé Carlos Rosa também, que fez um trabalho excelente, muito conhecedor, e hoje a gente convive como irmãos, e temos a escolinha da DPM, né? Lá da Associação Desportiva da Polícia Militar. Convidei ele quando fui convidado para montar a escolinha, convidei ele foi de pronto, me ajuda lá, e me ajuda não, hoje ele é o principal coordenador, o principal responsável pela escolinha, e a gente está lá super feliz. Então são pessoas que estavam lá no topo, estavam dando resultado, e hoje o Sub-14 foi campeão. A gente viu isso aí, fiquei muito feliz, e um abraço, um beijão no coração de todo esse pessoal, né? Mas quando eu cheguei lá no futebol feminino, eu acompanhava a base toda, porque estava o Silmar, estava o Cezinha, e o Silmar estava com a categoria bem jovem, que eu não me lembro qual que era a categoria, e o Cezinha e o Wagner são duas pessoas que são incógnitas, são desconhecidos por muita gente, né? Mas eles me ajudaram muito, o Cezinha depois no profissional também. Então eu acompanhava sempre eles, e assim, com a minha inexperiência como treinador, e principalmente no futebol feminino, embora eu sempre gostei, desde a época que tinha o tal de radar, essas coisas, eu gostava de assistir os jogos deles, né? Os jogos femininos, que eu achava que o jogo feminino era mais lento, e assim, ela tinha mais habilidade, mas eles jogavam, né? Então, quando eu cheguei lá, e eu contribuí com algumas contratações que eu olhar clínico, que a gente fala, né? E revelei bastante jogadores, e hoje sinto assim realizado porque eu acompanho o futebol feminino e vejo várias das nossas atletas que nós revelamos aqui em vários clubes brasileiros, no Grêmio, no Flamengo, no Atlético Mineiro, Cruzeiro, um monte de times aí que estão disputando inclusive o Campeonato Brasileiro, né? Então a gente fica feliz e ver jogadores que nem a Isabela, filha do Farinha, que a gente revelou aqui, e hoje, outro dia, está no Grêmio, e outro dia foi eleita na seleção da rodada. Então a gente fala, puxa vida, essas meninas a gente viu desde criancinha, foram crescendo, a gente apostou nelas, né? E hoje a gente é retribuído com a graça dessa aí, da gente ver isso. Então, por isso que eu acho que as coisas tinham que ser assim, mais alguma coisa meia retórica, né? Aquele negócio de manter aquelas pessoas que trabalharam com uma capacidade natural de descobrir talentos, como é o caso do Anderson, do Zé Carlos Rosa, né? Então, precisariam, assim, meu modo de ver, eu estou falando sem querer criticar nada, mas deveriam estar num profissional, viu? Porque eles são muito capacitados. O Anderson, desde quando eu saí, depois teve o João Batista, teve o Léo, teve outros, nem me lembro outros jogadores, mas eu já falava, poxa vida, tinha que dar uma chance pro Anderson, daqui, da região. O Léo é o que foi pro Palmeiras, né? Isso, Léo. Até falei pro Léo, você é um desperdício no futebol feminino, você tem que estar num time masculino, mas assim, mas esses caras aí são campeões, tinha que ser assim, dar um up melhor para eles. Ô Douglas, e ainda falando dessa questão de comissão técnica, que a gente vê hoje nos clubes, muda o treinador, muda toda a comissão técnica. Vem um treinador, traz lá 5, 6 pessoas da confiança dele para formar a comissão técnica dele. Você, como
treinador, qual a importância de ter dentro ali da comissão técnica pessoas que já são do clube, que já conhecem a estrutura, a história do clube, e não trazer todo mundo de fora? Qual a importância de já ter alguém na comissão técnica para te dar o suporte, a ajuda, que já seja do clube, já conheça a história do clube? Eu acho fundamental. Eu acho assim, as duas partes são fundamentais. Um treinador, ele tem que ter o auxiliar dele, né, porque já conhece o trabalho dele, já conhece a filosofia que ele tem. Então, a comissão todinha não acho correto de levar. Acho que tem as peças-chave, aqueles que você depende, ou que te conhecem, ou que não é que te conhecem, aqueles que você consegue ter uma não é afinidade, como que eu vou te falar assim, uma discussão melhor para se fazer um trabalho mais sólido. Você vai carregar junto com você. Que nem no futebol feminino, eu sempre, quando ia escalar um time, a gente via com quem a gente ia jogar. Eu pensava um pouco lá em casa, ficava durante a semana pensando, puxa vida, esse time tem assim, sabe? Depois que eu conheci os times, né? Então aí eu montava aquele time que eu achava melhor para a gente jogar. Chegava lá, chamava o Anderson, o Zé Rosa e o Leandro Beicastro, que era o treinador de goleiros. O único que eu não discutia, assim, que não trocava ideias, assim, de falar, não, vamos fazer isso, era com o Leandro, porque ele era o treinador de goleiros, ele punha a goleira que era melhor, ele era responsável pela goleira, não tinha como discutir. Então, assim, não era discutir, ele tinha total autonomia nisso. Agora, eu como treinador, eu não poderia chegar e falar, vai jogar assim, nunca fui dessa maneira. Eu chegava, conversava com eles, falava, acho que é assim, assado, vamos fazer isso e tal. Eles já dissertavam comigo, falavam o que eles pensavam, às vezes concordavam, às vezes não, e às vezes eu, tá certo, vamos fazer isso, vamos mudar essa peça, fazer assim. Então, essa confiança, eu acho que você tem que carregar contigo. Só que também, no clube, existem pessoas que conhecem a filosofia do clube, conhecem o DNA do clube. O DNA do clube. Então, e você também tem que saber o DNA do... Você vai jogar... Você vai treinar um Palmeiras é uma coisa, um Corinthians é outra, um Flamengo é outra, uma Ferroviária é outra. Então, tem que ter as pessoas dali de dentro que vão ter... Você tem que confiar, principalmente, quando chega ali, para essas pessoas também fazerem parte da sua comissão técnica naquele time. Porque você vai precisar, com certeza. Sim. Você vai precisar, não adianta falar, não, tá tudo errado, sai, que nem acho que acontece em alguns aí, deve acontecer. Mas eu acho que eles têm que, no meu ponto de vista, ele que teria que ter assim, esse tempero, essa mescla, né, de você ter aqueles pessoal que já está acostumado a treinar com você, a trabalhar com você, e aquelas que vêm te trazer, porque você vai aprender muito com aquilo ali. Sim. Porque dali, você não vai fazer um Corinthians jogar igual o São Paulo. Não é? Você vai ter uma diferença de filosofia, uma diferença de jogadores. Eu falo, eu sou palmeirense, mas eu sou palmeirense mais legal que tem. Porque eu gostava de assistir jogo do Corinthians, até do Corinthians, né? Que na minha época eu me lembro de Rivelino, Ivair, tinha Adãozinho, tinha vários jogadores, São Paulo com Pedro Rocha, Gerson, tinha Toninho Guerreiro. Dessa época eu era criança, eu gostava de ver esses caras jogar o Santos, então nem se fala com Pelé e companhia, né? Flamengo, assistia muitos jogos do Rio, que na época a televisão era preta e branca e só passava jogos do Rio, não passava jogos de São Paulo. São Paulo era só videotape. A gente fala hoje, ninguém sabe que é reprise dos jogos para a geração mais nova. Mas era assim, então é uma coisa assim, que você tem que ter a sua filosofia de chegar e aproveitar o que extrair e assimilar e aceitar o pessoal que já está acostumado a trabalhar, e que tem que ser um pessoal permanente também naquele clube, né?
a não ser que haja algum problema que tenha que trocá-los, né? Mas é isso aí. Agora, na nossa época já era diferente, vinha só o treinador chegava aqui e acabou, mudava tudo, né? E ainda bem que o futebol evoluiu nesse sentido, inclusive na estrutura para o jogador. Ô Douglas, e você na época de treinador do feminino da Ferroviária, o feminino que sempre foi o polo máximo aqui do estado, né? A Ferroviária que sempre teve o time feminino. Hoje muitos clubes têm por obrigação da FIFA para poder disputar a Libertadores, Sul-Americana. A CBF também abraçou essa regra aí e pediu para todos os clubes de Série A, D terem o feminino também. Só que aí a gente entra na questão também que você vê, por exemplo, no Brasileirão Feminino desse ano, tem clubes como o Ceará, o Real Ariquemes, que foi montado, vamos dizer assim, as coxas, que foi montado só para falar que tem time, só que não se dá um investimento necessário, não se dá o valor necessário que a modalidade precisa, né? Você acha que o futebol feminino já deu uma boa avançada, mas você acha que está muito longe ainda do ideal? Não tenho dúvida. Mesmo quando... Foi depois da Copa no Brasil, né? Que a FIFA exige que... Inclusive, eu acho que a FIFA que exigiu que os clubes invistam no futebol feminino. Mas a gente tem que falar uma coisa esquisita, mas entra aí que entra o empresário que às vezes é corintiano, é palmeirense, ferroviário, não sei o que, e aí ele pega, ele vai e ajuda, né? Financeiramente inclusive, para montar um time. Então o que acontece? Eu acho assim, os clubes dão um jeitinho de nem repassar verba, não estou acusando, estou falando assim, às vezes... É a impressão que dá, né? É a impressão que dá, né? Então, acho uma facada nas costas do futebol feminino, porque se o masculino mundialmente para mim, não tem dúvida, você vê que o Abel Ferreira é um cara que fala, tem muitos craques, e quer dizer, imagina, os grandes craques mesmo brasileiros estão lá na Europa, estão para fora, estão em outros países, que investem no futebol e não tem como segurá-los aqui. O feminino também. O feminino, depois das nossas campanhas aqui, várias jogadoras que foram super campeãs aqui, foram para o exterior. Eu tenho jogadoras que jogou com nós nos Estados Unidos, teve jogador que passou naquele país que eu esqueci, a Islândia, né? Tem jogadores que estão na Itália, na França, na Inglaterra. Então, tem jogadores assim, principalmente nos Estados Unidos, que muitos jogadores vão para lá e foram para lá e estudaram, né? Inclusive garotas da base, nós estão lá. Então, eu acho que é uma facada nas costas, porque se nós somos melhores do mundo no masculino, no feminino não está longe de sermos. Embora os seus países, principalmente na Europa e Estados Unidos, são super evoluídos no futebol feminino, né? Mas a ginga brasileira, a habilidade, o jeito brasileiro de se jogar futebol não se compara com ninguém. Então eu acho que as meninas, as atletas de futebol, você vê a melhor do mundo, quantas vezes foi a Marta. Sim. Não é verdade? Então, hoje, ainda bem que hoje, por exemplo, o futebol feminino está muitas garotas praticando, né? Eu acho que o preconceito para o futebol feminino, com o futebol feminino no Brasil evoluiu muito e isso aí ajuda. Só que que nem a gente está falando, os clubes eu acho que tinham que ser mais assim, olhar com um olho mais científico, né? Mas aquele olho mais clínico para chegar e investir nesse futebol feminino. Infelizmente hoje também no futebol feminino já se está entrando, já entrou, né? Os empresários são muito espertos, esses empresários de jogadores, né? Já estão muito espertos, eles já estão entrando também, já entraram, né? E estão empresariando os jogadores. Mas também se não fizer isso não vai conseguir jogar em time nenhum. Às vezes uma garota que está aí não quer ser empresariada por ninguém,
não vai ter chance. Então fica se sujeitando, tem que se sujeitar a isso e conviver com isso, né? Mas eu acho que assim, o futebol feminino do Brasil tem muita coisa ainda para acontecer, melhorar demais, já melhorou assim, principalmente quando a Ferroviária me convidou, eles já queriam falou que ia mudar o futebol feminino, né? E moralmente, inclusive. Então, eu fui lá, falei, vamos lá, vamos ver como é que faz, vocês me ajudam, porque eu estou muito tempo fora, então foi uma universidade para mim, mas a Ferroviária é o time mais tradicional do Brasil, porque, não digo a Ferroviária, mas o futebol feminino, a Ferroviária é hoje, mas é graças ao futebol feminino daqueles pioneiros, tá, que o Peru foi o que tio do meu primo, que é irmão do meu tio lá, que não é da minha família, né? Mas foi ele que fez o primeiro time feminino aqui em Araraquara, na época que a gente não tinha nascido, eu não tinha nascido, então sofria muito preconceito. Então você vê o Mazzaropi, depois teve o Extra, quando bancou o futebol feminino, não tinha nada a ver com o Ferroviária. Então aí se montou Ferroviária, aí se montou porque para disputar o campeonato teria que ter um nome filiado à federação. Mas a Ferroviária sempre ajudou também, não podemos reclamar. Hoje, então, de lá para cá e foi crescendo essa ajuda e se tornou o que é hoje. É uma potência sem dúvida, né? Infelizmente não tem tanto investimento aqui, muitas jogadoras craques, reforçou tudo quanto é time. Você pega o Palmeiras, tem um monte de jogadores que eram daqui por aqui, e que nem eu falei, em vários clubes, né? Você pega no Corinthians, em vários clubes no Brasil, a gente é só anotar, a gente ir anotando e depois mostrar a lista para vocês. Senão aí que tem muita gente, viu, Felipe? Ô Douglas, e você que fez história aqui também como jogador, qual que é o peso da camisa da Ferroviária? Que hoje a gente vê com a nova gestão, os novos investidores que vieram para cá esse ano, Ferroviária trouxe grandes jogadores do futebol nacional, como o próprio John Kennedy, que se destacou, o Saulo, que tem uma história gigantesca no futebol. Mostra que não é só dinheiro, né? Mostra que os jogadores sabem o peso da camisa, sabem a história da camisa da Ferroviária, né? Felipe, se não souberem, vão saber, né? A partir do primeiro, segundo jogo, a partir do segundo jogo ele já vai sentir o que é o peso dessa camisa. A Ferroviária, para mim, embora esses jogadores, eu não sei se nenhum deles foi formado aqui na base, né? Então eu acho que a base da Ferroviária, não sei quantos jogadores revelou durante esses períodos todos, sempre foi muito forte. Então nós chegávamos lá, que nem eu falei, que quando eu cheguei eu fui bem recebido, 2, 3 jogos eu já sabia o que era, e a gente jogava na preliminar dos jogos da Ferroviária, né? Do time principal. Então a gente já sabia, já se acostumava com o peso daquela camisa. Então, tanto é que teve duas campanhas que nós jogamos, fomos assim, bem difícil para nós, ficamos na parte de baixo, sempre ameaçados pelo rebaixamento. O Paulista era 38 jogos, entendeu? Então nós, principalmente eu que nasci aqui em Araraquara, eu passava assim na rua, pegava o ônibus, que a gente não ganhava tanto, né? Porque a gente foi formado aqui, nosso salário não era compatível com o que a gente jogava, a verdade é sempre moderno, né? Mas aí você passava, pegava o ônibus, que não é problema nenhum pra gente, porque a gente anda a pé na cidade aí, em qualquer lugar que a gente vai, a gente é bem recebido e não tem medo de nada. Então, não é desrespeito nenhum. Mas a gente no ônibus tinha vergonha quando perdia, então nós passamos, os caras, e aí, vai cair? Não vai. E quem na verdade chegava no final do campeonato, nessas duas campanhas que eu me lembro, que a gente, foram as únicas duas também, né, que passamos apertado, mas a gente lutou até o fim. A Ferroviária contratava jogadores, mas os jogadores chegavam aqui e na maioria não jogavam.
porque no final o peso da camisa para eles talvez tenha sido maior, embora tudo mais experiente, mas a gente, como era daqui, no final quem jogava era a gente, quem tirou a Ferroviária das situações difíceis foi a maioria do time, 90% foi daqui, formado aqui e da cidade ou da região, entendeu? Então a gente ficava até revoltado, falava, poxa vida, a gente jogou um campeonato inteiro, aí teve um campeonato que tem um treinador que falava assim, fulano entregou o jogo, perdemos 6 jogadores, 6 jogos seguidos, entendeu? Então aí tirava a gente, que era daqui, aí trouxe uns cobra criados, os caras vieram aí, tudo, e no fim o que acontece? Quem teve que tirar foi o Ferroviária nas 2 últimas partidas, uma aqui e uma fora, a gente foi a molecada daqui, que foi revelada aqui. Você entendeu? Porque o pessoal, teve jogador que chegou uma vez, nós estávamos aí com o salário atrasado, chegou lá no vestiário, descontou o cheque, foi lá com o dinheiro e jogou em cima da mesa de massagem, que ficava ali no meio do vestiário. E falou, vocês que correm aí, porque eu já recebi o meu 13º, não sei o que lá, e vou embora. Vocês que são daqui, vocês que correm. Eu me lembro muito bem que eu e o Dorival Júnior tivemos que segurar o Beto Fuscão, porque o Beto Fuscão tinha caído um ano antes com São José, veio aqui e passou aquele aperto danado. Sabe, o Beto Fuscão, você vê o currículo dele, né? Ele jogava mais do que ele era assim, tinha à disposição muito mais do que nós que era jovem aqui, e dava sangue, então, e era amigo desse camarada. Nós tivemos que segurar ele, calma, Beto, calma. Tanto é que quando nós fizemos o último jogo, estávamos tranquilos, sem perigo nenhum de rebaixamento, já tínhamos resolvido a situação, ele chorava que nem uma criança. Aí você fala, pô, esse era um profissional, você entendeu? Esse sabe o peso da camisa de time tradicional. Agora tem jogador, como hoje deve ter também, né? Mas o jogador que vem pra cá e joga aqui 2 jogos, ele vai saber o que é o Ferroviária mesmo, porque o Ferroviária é um time. Eu viajei o Nordeste inteiro quando estive no esporte. Lá embaixo, quando estive no Havaí também. A gente jogou o Brasileiro Série B, ou D, não lembro, Série C, uma coisa assim. O que acontece, Felipe? Eu sempre conto isso. A gente chegava nos hotéis, por exemplo, você é paulista, né? Os caras lá do Nordeste, você é paulista. Sou paulista, mas sou do interior. Que cidade você é? Sou de Araraquara. Pô, e a Ferroviária? E o Bazani? Então, Bazani, Ferroviária e Araraquara são sinônimos. Caminhavam juntos. Para mim, eu costumo dizer que são sinônimos mesmo. Então, você chegava e falava assim, joguei na Ferroviária. Pô, Araraquara, Bazani, pô, tem o Bazani lá. Né? Dudu, né? Dudu do Palmeiras. O professor Dudu foi treinador nosso aqui, tudo. Mas igual o Bazani não teve. Então, é uma camisa que se você botar 11 camisas ali, acabou, joga. Até uma coisa assim, só para mim não me prolongar, além do que eu estou me prolongando. Quando não subiu aí, pegou o time do Ceará lá, que até caiu, foi rebaixado para a 2ª divisão no Ceará, pegou aqui, precisando de vencer, fazer 1-0, puxa vida, cara. Se tivesse entrado só as camisas, teria ganho o jogo. Não é criticar, não é nada, mas não, a gente que hoje assim, se vê de fora, poxa vida, na verdade eu não consegui ver direito o jogo, porque eu estava lá no Vic Sports, né, que eu vi que é o campeão brasileiro pelo Fluminense, o campeão paranaense, foi uma bagagem tremenda. Nós estávamos lá num jogo de confraternização nosso, e naquele dia estava passando esse jogo. A televisão estava muito longe, e você vê, a idade você já não enxerga direito, e nós conversando, tudo não deu para prestar atenção no jogo, mas o pessoal que assistiu mesmo, pô, não deu um chute no gol, quer dizer, é lógico que chegou a fazer alguma coisa, mas isso que é um time apático, quer dizer, caramba, no último jogo. E depois perde nos pênaltis ainda, com a própria torcida apoiando. Pois então, eu fico, assim, a gente fica meio, fala, pô, como é que pode, né? Porque na Taça de Ouro, que nós fizemos as 2 primeiras, as 2 primeiras fases, nós passamos em primeiro lugar,
Ganhamos do Internacional, ganhamos de Botafogo lá no Rio, ganhamos do Internacional aqui, ganhamos do Grêmio. O Grêmio depois ganhamos lá, né? Mas assim, ganhamos de grandes times e passamos, nós estávamos embalados. Eu falo que nós perdemos na terceira fase, a gente perdeu, infelizmente, nós perdemos a classificação, salvo engano, minha visão foi aqui em Araraquara, contra o São Paulo, numa noite aqui. Nós perdemos de 4-0, Felipe, do São Paulo. Mas o São Paulo era Renato Careca, Pita, Dario Pereira, os caras. Era uma seleção. São Paulo, não sei se era o Zé Sérgio. Era uma seleção, o São Paulo. E nós pegamos, caminhamos para a fase deles, né? Que era São Paulo, Grêmio, Sport e nós. Nós pegamos eles aqui, o São Paulo aqui, rapaz, nós tomamos de 4-0, mas o São Paulo fez um gol logo aos 12 minutos, assim que o Heriberto pegou um chute forte no canto lá, fez o 1-0. Nossa, nós partimos para cima, nós massacramos o São Paulo com esse timaço todo que o São Paulo tinha. Só que o que aconteceu? Chegou no finalzinho do jogo, em 5 minutos, eles fizeram mais 3 gols. Entendeu? Mas nós fomos para cima com um time corajoso. Saímos de campo, a torcida estava aplaudindo a gente, porque viu que nós fomos para cima e contra o time que nós estávamos jogando. Né? Agora você pega um time do Ceará que, né, não é desmerecer, mas depois você vê que o cara caiu para a segunda divisão. Pega uma Ferroviária com a tradição que a Ferroviária tem, com a camisa que a Ferroviária tem, poxa vida, não era para acontecer isso, né? Era para a gente estar na Série C, né? Exatamente. Você falou da questão também, né, de andar na rua, o pessoal te reconhecer. Como que é para você ter esse carinho do público, de quem te assistia, de quem sabe da sua história com a Ferroviária? Quando você vai aos jogos também, a Ferroviária sempre tem feito homenagens para os ídolos. Como que é para você ter esse carinho do público, que infelizmente a gente vê muitos clubes, muitas pessoas fazendo homenagem depois que a pessoa parte? E diferente daqui, a Ferroviária sempre costuma homenagear, fazer eventos, igual fez aquele campeonato para os sócios torcedores que vocês, jogadores, foram os treinadores. Como que é para você receber esse retorno, esse carinho, não só da Ferroviária, como do público, reconhecendo a história que você tem aqui na cidade? Rapaz, você me fazendo essa pergunta, eu fiquei arrepiado o tempo todo. Eu acho assim, não tem o que paga na vida, então acho assim, valeu a pena a vida que eu levei, você entendeu? Eu costumo falar muito pro pessoal assim, que tô falando de mim, eu recebo tanto carinho, mas tanto carinho de todos os torcedores, principalmente não, os antigos, os novos, e dos filhos desses, às vezes os menininhos que lá da escolinha chegam, poxa, professor, vi um gol que o senhor fez lá, meu pai falou isso. Quer dizer, rapaz, você vê, fala assim, puxa, é uma coisa assim, uma sintonia muito grande que a gente tem com a cidade, por ser daqui também, né? E com a Ferroviária, você fala assim, nossa senhora, eu costumo falar, puxa vida, é uma coisa que não tem como a gente por o tamanho, né, o volume do que é isso aí. E até o pessoal que chega, mas você jogava muito, mas é o que eu falo, eu não via jogar, né? Eu falo, acho que vocês aumentam muito, aumentam, né? Porque a gente jogava, eu não sei se algum outro jogador, ou todos os jogadores conseguem ver o que eles jogam, né? Eu nunca consegui ver o que eu jogava, né? Até o Claudinho Macalé, meu compadre, meu xará, meu irmãozinho lá de Brotas, caracaço de bola, que pedalava muito mais do que o Robinho, sabe? E aqui na Ferroviária jogava muito, depois jogou em outros clubes, Goiás, de Mirim. Ele me mandou semana passada, aliás, mandou um jogo que o filho dele achou, não sei aonde, se foi no YouTube, onde foi, que nós ganhamos do Santos de 3-0 aqui em Araraquara, que eu fiz o primeiro gol. Então eu falei, puxa, e era um jogo assim contra um Santos, e foi um desses campeonatos que a gente estava com a corda no pescoço, disputando assim, próximo à linha, à zona de rebaixamento.
Eram 2 clubes que caíram, então a gente estava lá embaixo mesmo. E a gente conseguiu vencer um Santos de 3-0, que foi vice-campeão paulista naquela época, aqui em Araraquara, e lá nós empatamos 2-2. Também fiz um gol lá. Então foi uma coisa assim, eu falo, puxa vida, aí você vê e fala, puxa, eu que fiz esse gol, né? Então é uma coisa assim que a gente que está lá dentro de campo não vê jogar, e o pessoal elogia, vem, e eu tenho que agradecer a Deus e a educação que eu tive, né, por receber todo esse carinho, porque você fala assim, caramba, rapaz, eu não me vejo assim tão ídolo desse jeito, né? Porque às vezes muitos colegas chegavam, muitos amigos, muitas pessoas chegavam, não sei que é o Douglas Zunza, me conheceu depois disso, né? É assim mesmo que é o Douglas Zunza, puta, mas desse tamanho aí, você no campo parecia forte, grande. Então, aí eu tiro por baixo e falo, pô, beleza, né? Bonito, fala, você era bonito. Eu falo, puta merda, olha, rapaz, desculpa aí. Mas é assim, se fala que um carinho assim não tem o que paga mesmo, né? Você é um menino que sempre me respeitou, me dá maior, esse carinho eu recebo de você é testemunha disso. Então, rapaz, eu só queria retribuir assim com mais, sei lá, com mais respeito, mais carinho também para vocês. Eu acho que aquilo que eu posso, eu retribuo dessa maneira. Mas acho que fica assim, a gente sempre acha que está devendo alguma coisa para vocês, principalmente para os fãs e para aqueles caras que respeitam a gente, né? O respeito é tudo, né, na vida, inclusive você deve saber disso, pelo que você é, pelo que você faz, né? Então, o respeito que a gente adquire com as outras pessoas, a gente só adquire se a gente respeitá-las também, né? Então é isso aí, é uma alegria. O que eu sempre falo, eu sou realizado porque eu vesti a camisa Ferroviária do time da minha cidade, que eu aprendi com meu pai, ser bairrista. Torce o time da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, né? Do seu estado, do seu país. Então é assim, eu tenho que torcer para o time da minha rua, para o Palmeirinha ou para o Atlético Ferroviária, que era da Vila. Tem outros times, União Esquina, esses times todos que eram do Amador. Tem que torcer para a Ferroviária, que é da minha cidade, sem dúvida nenhuma. Depois, no estado tem que ser o Palmeiras, né? Outros Corinthians, São Paulo, senão não tinha graça. E aí, Brasil, acima de tudo. Ô Douglas, queria agradecer você por ter aberto um tempinho na sua agenda para a gente fazer esse bate-papo. Já deixo espaço aberto aqui para quando você quiser voltar a gente fazer novos bate-papos sobre outros assuntos. Eu queria que para encerrar você deixasse uma mensagem para quem te admira, quem gosta de você dos tempos de Ferroviária, ou como você falou, os filhos dos pais que te assistiram e assistem seus jogos por YouTube ou vê pelo pai falar. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando hoje no futebol, nas categorias de base, quem está participando de peneira. Qual que é a mensagem que o Douglas deixa para quem está no início dessa trajetória que você teve e foi brilhante? Olha, a primeira coisa, independente do conceito de religiosidade ou de religião, acreditar em Deus. Porque existe um ser supremo, com certeza, e ele não vai abandonar ninguém, né? Eu vejo assim que a gente está aqui de passagem, acredito muito que a gente vai retornar para melhorar, né? Então acredite em Deus, porque Ele sempre vai estar do seu lado. E acredite em você mesmo. Acredite em todas as profissões que você for capaz de ter ou de fazer, ou aquela, desde o cara que prega um prego numa tábua até aquele que constrói um edifício. Então acredite em você mesmo. E para atletas que estão começando ou que vão, acredite que você tem potencial. Acreditem, porque eu sou o cara mais indicado para falar isso para vocês. E uma outra hora a gente conta a minha história, porque eu, na verdade, me tornei profissional
no time da Ferroviária, assim, meio que, não é por acaso, mas assim, numa fase que as chances eram mínimas. E isso aí eu devo muito ao Sérgio Cléris. Sempre serei grato na minha vida ao Sérgio Cléris, ao Roberto Brida, ao Bazzani e Picolin, Sebastião Goulart. Tem um monte, a gente tinha que falar, muita gente, né? Mas assim, acreditem, porque eu não tinha esperança nenhuma de ser jogador de futebol e acabei me tornando um jogador de futebol com a graça de Deus, e tenho todo esse carinho que vocês estão, e nós já conversamos sobre isso. É isso aí. Para quem estava assistindo, para quem vai assistir, fiquem ligados aqui nas nossas redes sociais, porque vai ter sorteio durante a semana aí para o jogo do próximo domingo, Ferroviária e Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Então fiquem ligados, uma ótima noite a todos e aquele abraço.